O personagem do vídeo de hoje ainda será Jeroboão, parte 2, porque este personagem é muito importante na Bíblia, principalmente na sua influência sobre a divisão do reino de Israel entre o reino do norte, que fica com ele mesmo, ficará com ele, que nós descobriremos isso nos próximos vídeos, e o reino do sul. Bom, então esse personagem, eu precisarei gravar 3 vídeos, né? E eu estou usando este livro texto base, não estou tirando essas informações da minha cabeça, todos os personagens bíblicos de A a Z, e eu já consegui, segundo esse livro, já consegui concluir todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, e atualmente estão na letra J. Então Jeroboão, parte 2. No vídeo 1, ou no primeiro, vimos que Jeroboão, filho de Nebate, ele ascendeu ao poder como uma figura central, ainda que controversa, no governo de Salomão, ou seja, principalmente no que se refere à divisão do reino, no finalzinho ali, porque Salomão precisou, ele precisou de muito investimento para o templo, para o seu palácio, entre outras situações. E aí os tributos aumentaram, tendo que colocar, inclusive, trabalho forçado. E quem é que cuidava desse trabalho forçado? Jeroboão. E então ele recebeu uma profecia de Aías, que ele seria responsável por 10 tribos de Israel, enquanto que outras tribos ficariam no sul. E aí ele foge e vai para o Egito, e assim eu finalizei o vídeo 1. O vídeo 2 é o seguinte, ó, a história de Jeroboão e Aías parece uma fusão de várias histórias. É mais provável que Jeroboão, de fato, tenha participado de uma conspiração para derrubar Salomão, e que Aías o tenha aconselhado a ter paciência e esperar até a morte de Salomão. Quando o príncipe fraco, Roboão, seria um alvo fácil para a rebelião. O paralelismo dos nomes de Jeroboão e Roboão pode ser mais do que uma simples coincidência. Provavelmente eram nomes reais, e não o nome verdadeiro dos homens. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte chamaram Jeroboão ao santuário em Siquém, lá ele deveria se encontrar com Roboão, que ainda não havia sido coroado. Deixa eu ficar mais perto aqui. Que não havia ainda sido coroado, para negociar uma diminuição de impostos e deter a escravidão das pessoas. No entanto, a arrogância de Roboão foi o motivo de sua ruína, né, que foi quem entrou no lugar de Salomão, o herdeiro do trono após a morte do mesmo. Então, ele aceitou a orientação de seus conselheiros e respondeu: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 1 Reis, capítulo 12, verso 14, traz esse relato aí. Diante disso, os líderes das 10 tribos repudiaram a ascensão de Roboão e foram para casa. Roboão, em uma tentativa de manter o reino unido, designou um novo chefe de serviço chamado Adonirão, mas as tribos o pegaram e o apedrejaram até a morte. Foi nessa época que as tribos aclamaram Jeroboão como seu rei, e provavelmente lhe deram o nome real de Jeroboão. Roboão fez mais uma tentativa para submeter novamente as tribos ao seu governo. Formou um grande exército de Judá e Benjamim e se preparou para atacar as tribos do norte. Naquele momento, o profeta Semaías ordenou-lhe que parasse e debandasse seu exército, dizendo em nome de Deus: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Roboão demonstrou uma sabedoria que seu pai provavelmente não teria. Ele fez seu exército debandar e voltou a Jerusalém. Percebeu que o exército de judeus não estaria à altura da grande potência formada pelas 10 tribos unidas, instigadas como estavam por sua raiva e ressentimento. A monarquia unida de Davi e de Salomão foi dividida nos 2 reinos, o reino de Judá, com sua capital ainda em Jerusalém, e o novo reino de Israel, com sua capital em Siquém, a princípio a atual cidade palestina de Nablus. As fronteiras entre Israel e Judá nunca estavam claramente definidas, os territórios de Benjamim estavam vinculados aos de Judá, embora tenham sido a fonte de um constante cabo de guerra entre os 2 reinos por 3 séculos. Jeroboão precipitaram um evento como nenhum outro na história, uma guerra civil que foi vencida sem que uma batalha tenha sido travada. Ele reinou sobre Israel entre 922 a 901 a.C. O reinado de Jeroboão, de imediato, começou mal. Para enfraquecer a influência religiosa de Jerusalém tinha sobre o povo, ele teve que fazer com que o povo fosse fiel aos templos do norte. Sua motivação pode muito bem ter sido política e não religiosa, mas isso não justifica o fato de ele ter deixado de declarar total lealdade a Deus. Pois bezerros de ouro nos templos de Betel e Indan, anunciando: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel,
que tiraram vocês do Egito, conforme relata o 1 Reis, capítulo 12, verso 28. E é provável que ele tenha se deixado contagiar pela idolatria durante seus anos no Egito. O bezerro de ouro era um símbolo de Apis, o touro sagrado do Egito. Então, imagina essa situação naquela época, né? Capítulo, ou melhor, parte 3, então, para finalizar esse personagem no próximo vídeo. Então, hoje deu para perceber que o desenrolar de toda essa história, realmente os 10 reinos, as 10 tribos do norte ficaram com o Jeroboão, que segundo essa nova possibilidade aqui, talvez não tenha sido algo acidental, mas sim algum tipo de rebeldia mesmo, contra, talvez alguém até da Jeroboão, talvez tenha sido alguém até da realeza, mas ele também não deixa isso nítido, ele apenas coloca essa situação. E que o principal problema de Jeroboão foi que ele pensou politicamente e precisava remover então a influência de Jerusalém, que era a capital espiritual para todos. Então ele resolveu trazer isso para alguma cidade específica do Reino do Norte, nas suas tribos, e poderia parar por aí, mas não, ele disse que, ou então ele mostrou ao povo que o novo Deus agora seria este símbolo, ou então deuses que tinham como símbolo a influência egípcia. Na verdade faz todo sentido pensando no vídeo 1 lá, né, onde ele se escondeu no Egito de fato. Então ele tentou trazer talvez essa força política do Egito mesmo e a sua própria religião mascarada de outra maneira, e foi isso que fez com que o reino de Jeroboão fosse tido como terrível também, né, uma das possibilidades. Então, próximo vídeo, terceira parte, vídeo anterior, parte primeira que deixaria aqui no final. Eu estou construindo, como já disse, a playlist sobre todos os personagens bíblicos e este é mais um vídeo desta série. Valeu, deixa eu desligar aqui.